No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer acabamento utilizando a canetinha acrílica, que é super prática e muitas vezes você economiza tempo e filamento utilizando tanto a canetinha como as tintas acrílicas. Bom, essa canetinha acrílica é a que eu utilizo para fazer o acabamento das minhas peças. Dependendo da peça, muitas vezes eu não utilizo a AMS. Por quê? Porque dependendo da quantidade, se eu for imprimir uma única peça, utilizando a AMS, eu vou gastar muito mais filamento e vou acabar tendo que cobrar um valor um pouco mais caro por peça. Então, se for para fazer pequenos detalhes, como um olho, uma unha, pequenas cores na peça, é bem melhor utilizar a canetinha acrílica para dar essa finalização, ou então diretamente com o pincel, com a tinta. Eu vou mostrar algumas peças que eu fiz a finalização com a canetinha acrílica para mostrar para vocês como que é que o resultado ele fica realmente muito bom, maravilhoso, na verdade. Fiz esse marca-página, que eu já há muito tempo eu era muito louca por esse marca-página. Então, para vocês verem, eu utilizei, nesse dia dessa impressão, eu imprimi uma placa cheia de peças brancas, porque eu gostaria de finalizar com a canetinha acrílica. Então, essas duas peças, elas são impressas separadas, então eu não tive nenhum trabalho, nenhuma dificuldade nessa questão. Eu tingi todo com canetinha acrílica, essa partezinha aqui, e depois eu colei a xícarazinha para fazer o marca-página. Então ele fica dessa forma. O acabamento, você consegue ver que ele fica perfeito. Para finalizar, sempre você passa o verniz. Eu gosto muito de utilizar o verniz spray, porque ele é bem mais prático de usar. Uma outra peça que eu fiz foi esse chaveiro do Friends. Então, ele imprimi ele todo na cor branca, e como ele tem alto relevo, eu não tive nenhuma dificuldade em fazer essa finalização. Eu só utilizei alguns dos coloridos aqui e o nome Friends. Então, ele ficou perfeito. Se eu fosse utilizar o AMS, eu ia demorar bem mais, principalmente se for pouca peça. O outro que eu utilizei a canetinha foi essa xícarazinha, porque eu consegui imprimir o meizinho dela separado das outras partes, então eu tinjo somente o meio dela. Então, para você ver que peças pequenas e que em pouca quantidade, muitas vezes não vale a pena você imprimir pelo AMS, principalmente se você tiver apenas uma impressora e tiver muitas encomendas para finalizar. Então, o acabamento, a maioria das vezes, acaba ficando bom e mais prático utilizar a canetinha ou a tinta acrílica. Fiz a impressão desse gatinho articulado e finalizei com a canetinha acrílica. Ele tem poucos detalhes, utilizei a canetinha apenas nas patinhas dele e nos olhinhos. Ele é uma peça pequena e acabaria gastando muito filamento se eu fosse utilizar a troca automática de cor. Já esse polvinho aqui, ele não gasta bastante, não gasta muito filamento porque eu consigo imprimir os olhinhos dele separado, mas nesse dia, como eu queria testar a canetinha, eu imprimi tudo em uma única cor e finalizei os olhos. Então, se você gostar de utilizar canetinha, pincel, ou quiser até testar, vale muito a pena você utilizar a canetinha, porque você vai conseguir finalizar o trabalho mais rápido e com menos gasto de filamento. Essa outra peça que eu imprimi, eu utilizei o AMS. Só que para eu imprimir ela com o AMS, eu demoro 6 horas para imprimir apenas uma peça dessa. Então, tudo a gente vai precisar fazer uma observação antes de mandar a impressão. Será se vale a pena eu imprimir uma peça? Será se eu vou imprimir mais peças relacionadas a essa ou não? Se eu for imprimir mais peças, vale a pena. Mas se eu for imprimir uma, duas peças, é melhor a finalização, principalmente desse aqui, já que eu vou utilizar somente os olhos, eu fazer diretamente com a canetinha acrílica ou então com uma tinta acrílica. Porque aí eu vou ter menos gasto e vou conseguir utilizar a impressora para outras peças. Lembrando que essas dicas é para quem consegue lidar bem com as canetinhas acrílicas e tintas e também está iniciando agora e tem apenas uma impressora e quer otimizar o seu tempo. Porque para quem já tem muitas impressoras e não consegue muito lidar com esses pequenos detalhes, é claro que a gente vai ter uma farm gigantesca cheia de impressora e não vai ter necessidade de utilizar as canetinhas. Então, as canetinhas é para quem consegue mesmo fazer essa finalização, quem gosta de fazer essas finalizações, e, e otimiza o tempo utilizando ela por causa que só tem uma impressora. Essa outra peça que eu fiz ela foi apenas uma peça. Então,
demoraria muito tempo se eu fosse utilizar ela com a MS. Então, como eu só imprimi essa peça e tinha outras impressões para eu realizar, então eu preferia eu finalizar com a canetinha e com a tinta acrílica. Nessa peça eu utilizei as duas, a canetinha e a tinta. Então você consegue ver que o detalhe ficou maravilhoso. Às vezes, a finalização com a tinta e com a canetinha fica muito melhor do que o próprio AMS, que não consegue dar tantos detalhes dependendo da peça. Essa daqui eu tingi as unhas dele, todas as unhas, e pintei de preto e passei o vermelho primeiramente e depois eu finalizei com branco. Mas para mim ficou realmente maravilhoso. Eu consegui fazer os pequenos detalhes e deixar a peça bem finalizada. E sempre passando o verniz no final para que a tinta ela dure por muito mais tempo. Só que a gente consegue encontrar também lá no Make World muitas pecinhas que eu consigo destacar os olhos. Os designers eles conseguem já deixar a pecinha com o olhinho separado. Então, por exemplo, essa pecinha, eu não vou ter nenhum trabalho nela na questão de utilizar a canetinha. Eu já imprimo os olhinhos dela separado e depois eu faço uma bandejinha de óleo, faço uma bandejinha da peça e depois a gente só utiliza a cola para fechar as duas. Então é isso, galera. Era a dica que eu queria deixar para vocês. Essas canetinhas acrílicas aqui, você consegue encontrar elas de várias quantidades. Por exemplo, essa aqui é 12, mas tem de 24 e de 36 cores. Então, essa eu indico bastante, porque eu utilizo ela muito, a cor fixa muito bem. E sem falar nas tintazinhas acrílicas, que para quem gosta de mexer com pincel, também vai se dar muito bem. Então fica aqui. Então, curte aqui meu vídeo e encaminha para aquela pessoa que também está começando na impressão 3D e está precisando de muitas dicas. Segue o canal que na próxima semana tem mais.